Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Arlete. Vamos começando a nossa aula de hoje, uma aula especial falando sobre tratamentos auriculares. Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Da onde você é? Vai falando pra gente de onde vocês estão falando, de onde vocês são. A gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês. Acho que podemos começar, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sabrina, sou a professora Sabrina, que juntamente com a professora Tatiana, estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre os tratamentos auriculares. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar com vocês, a gente queria se apresentar e falar como é que a gente se embrenhou por esses caminhos da acupuntura auricular. Bom, a minha formação é fisioterapeuta, eu sou formada já há mais de 20 anos, e eu sentia na minha profissão uma grande necessidade de trabalhar os aspectos emocionais das pessoas que eu atendia nas empresas. Eu trabalhava com fisioterapia e ergonomia, né, nas empresas, com preventiva. E para mim era muito difícil ter todo mês aqueles mesmos pacientes para mim, né, mas eram funcionários daquela empresa, sempre com as mesmas queixas. E eu comecei a perceber que as queixas, elas iam muito além das queixas físicas. Tinha muito de queixa emocional, muita reclamação, época de fim de mês piorava as dores. E eu, como físio, não tinha muito essa noção do quanto o aspecto emocional impactava na minha prática clínica. Isso era bastante difícil para mim entender. Quando eu percebi que eu sozinha não ia dar conta, eu fui procurar umas outras opções de estudo para poder agregar e entender um pouco melhor como o aspecto emocional atuava de forma importante nas dores. Quer dizer, no paciente que chegava para mim na clínica com uma dor de trapézio, com uma dor cervical, com uma dor lombar, né? Então, eu tinha uma quantidade de conhecimento ali para trabalhar o ambiente de trabalho desse paciente, para tratar a dor dele, mas eu não tinha o que eu poderia fazer na parte emocional. E foi assim que a acupuntura auricular entrou na minha vida. Eu comecei, tinha uns amigos que tinham feito o curso de acupuntura auricular, e aí me chamaram para fazer uns testes lá com eles, e eu comecei a fazer e comecei a ver algumas melhoras, algumas diferenças em mim. E eu falei, gente, que negócio interessante isso, né? Vou procurar saber um pouco melhor como é que isso atua na saúde, né? Eles eram todos fisioterapeutas também. Quando eu fiz o curso de acupuntura auricular, para mim foi assim, um novo mundo, um mundo completamente diferente, porque eu comecei a entender um pouco como as emoções impactavam na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas dores, e eu queria saber mais sobre isso, porque eu nunca estava satisfeita, e até hoje posso falar que não estou satisfeita com o meu conhecimento, né? Já estou desde 2009, eu fiz o curso de auricular em 2006, eu dou aula desde 2009 na área, e posso falar que até hoje eu ainda me pego lendo coisas que eu não sabia e aprendendo coisas que eu não sabia, isso é muito legal, né? E aí a gente preparou esse curso com muito carinho, com muito conhecimento, são mais de 20 e tantos anos eu e a Tati juntas, se a gente somar as nossas experiências,
trabalhando com auricular, estudando auricular, e não só auricular, mas a acupuntura sistêmica de uma forma geral, né? Então, a gente vai trazer bastante coisa para vocês, não só da parte de auricular, mas também da parte emocional, da parte de autoconhecimento, que é muito legal. Eu falo que é assim, uma das coisas importantes da acupuntura é que a gente, como terapeuta, a gente passa a se conhecer melhor, a se entender melhor, obrigatoriamente, e os nossos pacientes também, né? Eles vão perguntando, vão tirando dúvidas, e a gente vai esclarecendo e explicando, e eles muitas vezes vão se apaixonando também pelas técnicas. Agora eu vou passar a palavra para a professora Tatiana, para ela se apresentar também, daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, muito boa noite, muito bom ter vocês. Até agora só meninas entraram na aula, mas aguardamos os meninos também. Agradecer por vocês estarem aqui e por vocês terem comprado essa ideia de aumento, né, de conhecimento de vocês. O que eu e a professora Sabrina vamos trazer nessas 3 aulas vai ser, assim, digamos, um mínimo, né, de conhecimento, só para que vocês que não têm conhecimento nenhum sobre a técnica, ou que talvez ainda não tenham nem recebido a técnica em si, vocês possam ter uma certeza do quanto essa técnica ela é maravilhosa e o quanto de benefícios que ela pode trazer, tanto para vocês quanto para os seus pacientes. Vamos lá. Eu sou a professora Tatiana, eu sou educadora física de formação, então minha graduação foi em educação física e eu trabalhei como personal trainer por 14 anos. Só que antes de eu entrar na faculdade de educação física, eu já era paciente de acupuntura. Então, no começo de 1995, eu comecei a me tratar com acupuntura. Por quê? Porque eu sempre tive problema com medicamentos. Então, eu sou extremamente alérgica, eu tenho várias reações, então não é todo medicamento que eu posso tomar, isso desde bebê, isso desde criança. Digamos que eu sempre dei muito trabalho para minha mãe com relação a isso. Então, eu sempre, desde muito nova, eu fui buscando nas formas naturais de tratamento, em fitoterapia, em floral, em homeopatia, uma maneira de poder cuidar da minha saúde por conta de todas essas reações que eu tinha alérgicas. E a acupuntura entrou na minha vida alguns meses antes de eu entrar na faculdade. Eu fui fazer educação física porque quando nova eu me embreiei aí pelos lados da ginástica olímpica, que hoje é chamada ginástica artística, me tornei uma atleta amadora e por conta disso, desde os meus 10 anos de idade, eu sofria de tendinite patelar nos 2 joelhos. E sem poder tomar remédio. Então, sempre foi digamos assim, as minhas crises de tendinite sempre foram momentos muito difíceis. E a acupuntura entra na minha vida um pouco antes de eu entrar na faculdade, justamente em momentos de crise. Eu querendo entrar na faculdade de educação física com crise de tendinite nos joelhos. Então, depois desse processo de eu iniciar os tratamentos de acupuntura, eu nunca mais deixei de fazer acupuntura na minha vida. Então, de 95 até 2024, olha o tanto de tempo que já passou, e eu continuo fazendo uso das técnicas. Quando eu não consigo fazer em mim, quem cuida de mim é a Sabrina, e vice-versa, né? Porque dependendo do local do corpo a gente não consegue se aplicar. Na aurícula, sim, a gente já tem destreza o suficiente para se auto-aplicar na orelha, né? Então, a acupuntura, ela está na minha vida desde muito sempre, né? E eu fui estudar a auriculoterapia porque quando eu dava aula de personal, uma das minhas especialidades era trabalhar com idosos. E idosos sentem muitas dores, né? Muita dor musculoesquelética, a parte emocional dos idosos também. A gente conseguia melhorar quando eles começavam com atividade física, mas eu sempre ficava com a sensação de que estava faltando algo. E um dia, conversando com a minha acupunturista, ela foi uma grande incentivadora de eu fazer o curso de acupuntura e o curso de aurícula ele veio dessa maneira, com o propósito de ajudar os meus alunos de personal a melhorarem as suas qualidades de vida, principalmente os idosos.
que eram os mais queixosos, né? E eu já recebia a aurícula. Então, quando eu fui fazer o curso, eu sabia de todo o benefício que a aurícula promovia, né? Eu sabia de todo o benefício que a medicina tradicional chinesa poderia trazer. Então, eu não cheguei de gaiata no curso, eu cheguei já sabendo de todos os benefícios. E no decorrer eu fiz o curso de acupuntura auricular e auriculoterapia em 2008. Entrei no curso de acupuntura sistêmica em 2010. Em 2012, como professora Sabrina, eu me formei no curso de especialização em acupuntura sistêmica e eu já comecei a dar aula. E foi justamente nesse momento, de 2012 para 2013, que eu fiz a transição de carreira. Então, eu findei a minha carreira como personal e me tornei acupunturista de fato. Acupunturista e professora de acupuntura. E depois, em 2016, eu e a professora Sabrina montamos um consultório em parceria. Ficamos com essa parceria até 2022, né? Tivemos essa parceria do consultório. Então, assim, a nossa vida, a minha vida, ela gira em torno hoje da acupuntura, né? E a acupuntura auricular, ela é um carro forte muito grande, né? A gente percebe que com a colocação das sementes, que nós temos pacientes que eles respondem em prazo assim, de 3 horas, eles estão mandando mensagem no WhatsApp, agradecendo, né? Falando, nossa, eu não imaginava que uma semente de mostarda pudesse trazer um benefício tão grande, né? Cheguei aí travado, cheguei aí com muita dor, cheguei aí com crise de ansiedade, e já estou muito melhor, já estou me sentindo muito melhor. Então, assim, pacientes que chegam, principalmente na parte emocional, muito acometidos, e depois a gente faz aí uma sessão e o paciente vai embora, passa aí algumas horas, ele manda mensagem agradecendo que a crise de ansiedade diminuiu, que a sudorese diminuiu, então que todos aqueles sintomas muito fortes que ele chegou no consultório, eles já estão em processo de diminuição. Então, a acupuntura auricular e a auriculoterapia, ela é tão importante para nós, tanto para mim quanto para a professora Sabrina, que todos os nossos pacientes de acupuntura sistêmica vão embora com uma sessão de aurículo, né? Então, todos os nossos pacientes, a gente fala que a sistêmica, ela faz um tratamento muito grande no momento da sessão, mas que a acupuntura auricular vem para fazer a manutenção de tudo aquilo que a sistêmica fez durante toda a semana. Então, e nós também temos pacientes que têm muito medo de agulha, tem muita gente que tem medo de agulha, viu, gente? É muita gente mesmo, não é pouca. Então, a acupuntura auricular, ela vem para trazer esse benefício. Aquela pessoa que tem medo de agulha, que tem paura, que não se sente bem com as agulhas no corpo, são os nossos pacientes que fazem só acupuntura auricular e auriculoterapia. Então, trouxe aqui também um pouquinho da minha história para vocês entenderem o meu processo com essa técnica tão maravilhosa que eu faço uso, já vai aí 29 anos que eu faço uso dessa técnica em mim, tá bom? Bom, então acho que a gente pode começar a conversar um pouco mais sobre essa técnica, né? Eu quero saber aí quem já atua com acupuntura, se atua com acupuntura auricular, se não atua, com o que trabalha, vai colocando aqui para mim no chat que eu estou acompanhando, enquanto a Tati vai começar a apresentar a aula. Quem quiser chamar os amigos ainda dá tempo para vir, tá? Então vem com a gente, que nós temos muita coisa para falar com vocês hoje, muita coisa para apresentar nesses 3 dias. Vamos lá, Tati, então? Bora lá. Vou subir aqui e deixar com você, tá? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Essa primeira aula, qual foi a nossa intenção? Né? De trazer para vocês um pouquinho de conhecimento a respeito dessas duas técnicas e como que nós mesclamos essas duas técnicas e como a gente consegue mesclar essas duas técnicas com muita eficácia, tá bom? Então vamos lá. Auriculoterapia e acupuntura auricular. Descubra como estas práticas podem trazer benefícios significativos para o seu bem-estar e o bem-estar de seus pacientes.
Então, um pouquinho da história da acupuntura auricular para vocês. Ela ficou conhecida como um sistema independente para os chineses. Então, o que acontece, né? Nós temos microsistemas no nosso corpo. Então, para quem... Eu estou vendo aqui que a Arlete, ela falou que ela é reflexoterapeuta. Então, os pés são um microsistema, as mãos são um microsistema, a nossa cabeça é um microsistema e as nossas orelhas também são um microsistema. E isso foi observado pelos chineses há mais de 3.000 anos atrás, né? Então, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela vem se desenvolvendo no decorrer aí de aproximadamente entre 6 e 7 mil anos. Então, é uma medicina extremamente antiga, né? E toda a medicina chinesa, ela foi formatada, ela foi estudada, ela foi trazida, né? Através de estudos empíricos, ou seja, os chineses, o que os chineses faziam? Os chineses, eles observavam como que o corpo da pessoa reagia mediante ao ambiente existente no entorno dele. Então, ele observava como que o corpo físico do homem reagia a todas as energias que vinham da natureza. Então, como que o homem reagia à terra, à água, ao fogo, ao vento, como que o homem reagia às pedras, aos minerais, aos metais existentes em todo aquele processo aonde ele vivia, então aonde ele estava inserido, né? Então, aonde ele morava. Então, como que essa pessoa, como que o corpo físico reagia, como que fisiologicamente um corpo reagia mediante a um ambiente externo. Agora, vocês imaginem esse ambiente externo há 5, 6, 7 mil anos atrás, né? Perto do que nós temos hoje, não era praticamente nada, era uma natureza pura, era uma natureza virgem. Então, todos os estudos da medicina tradicional chinesa começaram a partir daí. E o estudo do microsistema da orelha começou há aproximadamente entre 2.500 e 3.000 anos atrás. Então, foi-se observado já há muito tempo atrás, ou seja, antes de Cristo até, os benefícios que quando o pavilhão auricular, a nossa orelha era estimulada de alguma forma, traziam para o corpo. E quem começou, quem fez esses primeiros, os que começaram esses primeiros estudos foram os chineses e depois os indianos. Através da medicina Ayurveda também foi sendo observado esses microsistemas. Tá bom? Então, para os chineses, a orelha ou pavilhão auricular é um local de reunião de todos os canais energéticos e os órgãos do corpo. Então, o que é isso? Na medicina tradicional chinesa, nós trazemos que todos os meridianos do nosso corpo e todos os órgãos do nosso corpo, eles têm pontos de correspondência na nossa orelha. E coincidentemente ou não, os nossos meridianos, eles são vinculados aos nossos órgãos. Então nós temos o meridiano do fígado, meridiano da vesícula biliar, meridiano do coração, meridiano do intestino grosso. Então todos os nossos canais energéticos principais, né, que são os 12 principais meridianos que nós temos no corpo, tirando o triplo aquecedor, estarão vinculados a um órgão. Tá? Então, por isso que os pontos auriculares podem refletir o estado de doença e também podem ser os locais que podem tratar essa doença. Então, nós observamos muitas vezes no pavilhão auricular do nosso paciente que ele vem com uma queixa, por exemplo, de intestino, né? Mulheres sofrem muito de intestino preso. Então, muitas vezes quando a gente vai observar na orelha do nosso paciente, da nossa paciente, e a gente olha no ponto do intestino grosso, esse ponto ele está marcado. Ele está marcado de que jeito? Ele está vermelho, ele está descamando. Naquela região do intestino grosso, está descamando a pele da orelha. É o único pontinho da orelha que a pele está escamando. Ou então, ela tem ali, naquele espaço, né, que representa o intestino grosso, algumas veinhas na orelha super saltadas, ou então quando a gente vai e coloca a sementinha em cima do ponto,
a paciente nos relata dor, ela puxa a cabeça, ela puxa a orelha, ela fecha os olhos, ela faz careta, né? Então, tudo isso nos demonstra que o ponto, ele está patológico, por quê? Porque existe uma desordem de saúde naquele órgão realmente. Então, eu falo que nesses momentos é onde a gente comprova para o paciente, né, que realmente aquilo que é a queixa dele está muito intrínseco nele e está precisando realmente de tratamento, está precisando ser olhado, ser cuidado e ser tratado, tá bom? Pesquisas modernas têm nos mostrado o quanto a acupuntura auricular regula as funções destas estruturas. Então, quanto que a acupuntura auricular, ela regula, né, as funções dos nossos órgãos e, consequentemente, também a energia dos nossos meridianos. E por que a acupuntura auricular tem essa resposta tão grande a nível físico, energético e emocional? Por quê? Nós vamos ter, como eu já acabei de falar para vocês, essa correspondência dos órgãos, e aí nós temos energeticamente os meridianos vinculados a estes órgãos, e cada um desses meridianos, eles terão representações. Por exemplo, o meridiano do nosso rim vai nutrir os nossos ossos. O meridiano do nosso fígado vai nutrir os nossos tendões. O meridiano do nosso pulmão vai nutrir a nossa pele. E por aí vai. Então, quando eu tenho um paciente que chega para mim com uma dermatite de contato, né? E aí eu começo a conversar com ele na anamnese. Aí ele conta para mim que ele é alérgico, que ele sofre de sinusite, que ele sofre de rinite, que ele está sempre em crise alérgica da parte respiratória. E aí a gente começa a perceber como que uma coisa vai linkando na outra. Então, um paciente que sofre de algum problema no intestino há mais de 4, 5, 6 anos, costumeiramente ele vai ter um problema de pele junto. Por quê? Porque o pulmão está vinculado, ele tem como seu acoplado o meridiano do intestino grosso. Então, os órgãos pulmão e intestino grosso estão conectados através dos seus meridianos. Então, o intestino não funciona bem, consequentemente, em algum momento, esse não funcionar bem do intestino reverberará na pele desse paciente. Tá? Então, a gente começa a perceber o quanto que tudo isso está conectado, né? O quanto os nossos órgãos, quando conectados com os nossos meridianos e as estruturas correspondentes de cada meridiano, elas vão reverberando, né? E tudo isso vai se juntando e aí, infelizmente, cada vez mais o estado de saúde do nosso paciente vai também piorando, né? Então, a acupuntura auricular, ela vem para tratar esses distúrbios, né? Para tratar essas mazelas que vão se conectando umas às outras e vai, consequentemente, né? Deixando o órgão mais enfraquecido, deixando as estruturas mais enfraquecidas e, consequentemente, os seus meridianos. E aí, o que acontece? Né? Quando a gente percebe que a pessoa ela já está num nível de acometimento de órgão, de estrutura, de meridiano, a gente percebe a emoção, né? Uma emoção muito arraigada e uma emoção que muitas vezes acaba nutrindo essa roda, esse círculo que não acaba, né? Então, nós percebemos o quanto que o corpo físico, o corpo energético e o corpo emocional, eles estão linkados o tempo todo, 24 horas do nosso dia, tá? Então, eles sempre estão conectados. Então, nós sempre teremos uma resposta muito grande nesses 3 níveis, com a acupuntura auricular e a auriculoterapia. A distribuição de todos os tipos de terminações nervosas existentes na orelha transmitem informações ao sistema nervoso central, que, ao serem estimuladas, promovem um aumento na produção de todas as substâncias fisiológicas necessárias para o restabelecimento do estado de saúde do indivíduo. Então, toda vez que nós colocamos um pontinho
colocamos uma semente na orelha de um paciente, aquele ponto ele vai estar sendo estimulado. E como essa representação desse microsistema é tão grande, tão forte dentro do nosso corpo, a partir do momento que nós estimulamos esse ponto, o nosso cérebro se conecta a esse microsistema e ele entende que aquele ponto do intestino, por exemplo, que foi estimulado, ele vai entender que ele precisa aumentar ali a produção de agentes anti-inflamatórios, que ele vai precisar aumentar ali substâncias capazes, por exemplo, de melhorar, né, ali todo o funcionamento desse intestino, né, de captar mais água, às vezes, para poder ajudar a formatar esse bolo fecal e essa pessoa poder ir, né, ir ao banheiro pelo menos uma vez por dia. Então, o nosso cérebro ele está conectado, né, a esse microsistema da orelha através dessas terminações nervosas que a orelha possui, né? Então, todas essas informações elas vão para o sistema nervoso central e o nosso cérebro, através das nossas glândulas, faz um comando para que substâncias, neurotransmissores, sejam essas substâncias fisiológicas sejam aumentadas no nosso corpo, ajudando então na reversão daquele processo, daquela queixa do nosso paciente. E para os chineses, a chegada de todos os meridianos de acupuntura no pavilhão auricular são responsáveis pelo restabelecimento do equilíbrio energético e emocional. Por quê? Porque todas as nossas emoções estão vinculadas a algum meridiano. E como eu falei para vocês anteriormente, os 3 sistemas se encontram o tempo todo atuando um no outro. Então, se eu tive um rompante de raiva por algum motivo, eu posso desencadear uma dor abdominal, eu posso iniciar um processo de dor e alguma estrutura tendínea do meu corpo, eu posso ficar com os meus olhos extremamente ressecados e muito avermelhados, porque a visão, né, é o sentido nutrido pelo meridiano do fígado, e a raiva é a emoção que está vinculada ao meridiano do fígado e da vesícula biliar. Nós chamamos de elemento madeira. Então, nós vamos percebendo o quanto tudo está, mais uma vez, interligado, está conectado o tempo todo. Esses 3 sistemas nossos, o quanto eles são conectados. Assim, quando pensamos em emoção, energia e físico, fechamos uma tríade que é a grande responsável pela unificação do ser humano. Estes 3 sistemas estimulados ao mesmo tempo promovem um reequilíbrio muito maior e rápido. Então, o que nós falamos? Que na acupuntura auricular e na auriculoterapia, nós olhamos para o nosso paciente como um ser único. Nós não vamos olhar para o nosso paciente como uma dor no intestino, como um intestino que não funciona, ou como um intestino que funciona demais. Nós não vamos olhar para o nosso paciente como uma dor no joelho ou uma dor no ombro. Nós vamos entender qual é a emoção, nós vamos entender qual é a manifestação, como ele se manifesta a partir desta emoção. Nós vamos entender como essa emoção ela vai ali adentrar e como ela vai desequilibrar tanto o seu meridiano correspondente quanto as estruturas físicas correspondentes também a esse meridiano. Então, mais uma vez, nós vamos olhar para o nosso paciente como um todo. Nós não vamos desmembrar o nosso paciente em partes, tá bom? Por que a eficácia da acupuntura e da acupuntura auricular e da auriculoterapia, elas são tão comprovadas hoje? Justamente por conta disso, porque quando nós olhamos para o nosso paciente como um todo e nós tentamos entender ali de onde vem esse processo, é onde nós conseguimos formatar um protocolo de tratamento eficaz e eficiente, e nós conseguimos, às vezes, depois de 3, 4, 5 anos de tratamento com um médico, né, através dos tratamentos convencionais, nós conseguimos, com as nossas sementes, promover uma melhora na qualidade de vida do nosso paciente que ele não tinha há muito tempo. Então, são muitos relatos que nós temos. É muito gratificante, é muito bom poder
ter aí no nosso dia a dia, né, essas maravilhas que a acupuntura auricular e a auriculoterapia pode trazer através dos nossos pacientes, né? Tanto que nós temos pacientes que, mesmo depois de todo o processo dele já ter melhorado, pacientes que tiveram aí melhora de 80%, 90%, né? Eu falo 80%, 90% porque eu continuo atendendo bastante idoso, né? É um público que eu gosto muito de trabalhar. Então, a gente sabe que com o passar dos anos, as estruturas vão se desgastando. Então, não tem como o idoso chegar aos 70, 75 anos de idade sem dor nenhuma. Mas tem sim, com a acupuntura auricular e a auriculoterapia, a gente tirar um paciente de um andador e colocar ele numa bengala só apenas para ter um pequeno apoio na hora de caminhar. Um paciente que não conseguia sair de casa e que vai para a academia hoje. Então, assim, nós temos respostas, não todas as dores deles terminaram, não, mas nós conseguimos melhorar imensamente a qualidade de vida desse paciente, né? Que nem eu já tive pacientes que chegou para mim com crise de pânico, com medo de tudo, né? A primeira sessão dela, ela chegou com a parte de cima do pijama, trazida pela filha. Ela não queria nem trocar de roupa para ir, né? E depois de um ano, essa paciente correu uma prova de 5 quilômetros. Então, com a acupuntura, ela saiu das crises de pânico, ela conseguiu perceber o que estava trazendo para ela todo aquele esquema que fazia ela entrar no pânico, e aí ela conseguiu buscar, além da acupuntura auricular e da auriculoterapia, outras ferramentas, né? Ela começou a fazer atividade física e um ano depois ela completou a primeira prova de corrida de rua de 5 quilômetros. Isso foi, assim, uma alegria imensa para ela. Então, nós conseguimos, né, com esta técnica, ajudar a melhorar imensamente a qualidade de vida dos nossos pacientes. E ajudar ele também em todos os seus processos. E por que a acupuntura auricular tem essa resposta? Ah, já passei aqui com vocês, vamos embora para a próxima. A auriculoterapia. Então, agora nós saímos da acupuntura auricular, a acupuntura auricular que está vinculada à medicina tradicional chinesa, e nós vamos para a auriculoterapia. Então, como que a auriculoterapia surgiu? De acordo com o Dr. Paul Nogier, que viveu de 1908 a 1996, e também ele é considerado o grande pai da auriculoterapia, a história dos tratamentos feitos a partir dos pavilhões auriculares iniciaram-se em 400 a.C. Então, eu falei para vocês que a acupuntura auricular nasceu lá na China entre 2.500 e 3.000 anos atrás. Aí a gente chega aqui, ó, na época de Hipócrates, 400 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos na mesma época que os chineses fizeram essa observação de como o pavilhão auricular respondia aos estímulos e melhorava, né, as patologias, melhorava as situações, os acometimentos no corpo físico. Então, lá na Grécia, Hipócrates também já havia percebido as respostas através do pavilhão auricular e utilizava-se de estimulações feitas como cauterizações e sangrias. Então, os pontinhos, determinados pontinhos eram queimados, né? Então, uma haste de metal ela era aquecida e era colocada sobre aquela região da orelha, promovendo essa cauterização, ou então sangrias eram feitas, né? Então, duas técnicas. Nós não utilizamos mais essas técnicas, ok? A sangria, ainda dependendo do caso do paciente, a gente faz uma sangria a partir de uma agulha de acupuntura sistêmica, né? Então, pacientes que chegam com crise hipertensiva, com crise de glaucoma, paciente que chega com crises muito severas, muito agudizadas de patologias, nós podemos, sim, com uma agulha de acupuntura sistêmica, promover uma sangria, né? E aí nós temos os pontos correspondentes na orelha para a gente poder estar fazendo essa sangria também, tá bom?
E na década de 1950, Dr. Nogier iniciou seus estudos com relação à correspondência dos pontos auriculares e o corpo físico. E após 5 anos de muitos estudos e pesquisas, ele formatou os mapas franceses, trazendo assim a teoria do feto invertido. Então foi o Dr. Paul Nogier que percebeu que o desenho da nossa orelha, ele se equivale a um feto invertido, ou seja, um feto, um bebezinho que está prontinho para nascer, né? Então, a posição que nós ficamos antes do nosso nascimento, né, é justamente o desenho da nossa orelha. E foi assim que essa teoria do feto invertido passou-se a ser conhecida mundialmente. Então, nós temos a acupuntura auricular, 2.500 anos atrás, e temos a auriculoterapia, que começou a ser esquematizada na década de 50 pelo Dr. Paul Nogier. Existe uma ligação profunda entre a acupuntura auricular e os meridianos de acupuntura e entre a auriculoterapia e os efeitos somáticos constatados ao longo dos anos. Então, nós temos a acupuntura auricular respondendo fisicamente, energeticamente e emocionalmente e energeticamente de uma maneira muito ampla, e nós temos a auriculoterapia, que tem essa resposta somática muito rápida e muito certeira. Então, o que são esses efeitos somáticos? São justamente quando nós trabalhamos toda a parte física. Então, fisiologicamente falando, a auriculoterapia, Dr. Paul Nogier, ele esmiuçou muito mais o conhecimento, né, com relação aos pontos da orelha, buscando trabalhar muito as dores músculo-esqueléticas realmente. Então, nós falamos que a auriculoterapia, ela é fisiológica, somática, e que a acupuntura auricular, ela vem trabalhando a energia, ela vem trabalhando os meridianos, ela vem trabalhando de uma maneira muito, muito, muito forte as emoções, né? Então, por isso que quando a gente junta as duas, nós temos esse efeito tão grande, tão rápido e tão forte. Então, nós juntamos a parte somática, porque a maioria dos pacientes nos procura justamente por uma queixa de dor, né? Ou ela tem dor em alguma parte do corpo, ou ela vem para fazer algum tratamento emocional. Só que muitas vezes a gente percebe, por exemplo, às vezes o paciente chega e fala, eu quero tratar a ansiedade. Só que a hora que você começa a fazer a anamnese com ele, você percebe, ele veio pela queixa da ansiedade, mas aí você pergunta, você tem dor nas suas mãos? Você tem dor nos seus cotovelos? Ele começa a trazer para vocês, você sabe que tem dia que eu sinto incômodo? Eu sinto minhas pernas incharem, então tem dia que eu chego em casa, eu tô com os meus pés muito inchados, eu tô um pouco incomodado com essa situação. Sim, eu acordo com dor nas mãos, aí depois durante o dia essa dor vai diminuindo, vai passando. Então, assim, é muito interessante esse processo todo, por quê? Porque a gente percebe que mesmo quando o paciente vem por uma queixa emocional, sempre vai ter um ponto no corpo que isso vai estar reverberando fisicamente. E na maioria das vezes, esse ponto que está reverberando vai estar vinculada àquela emoção, àquela estrutura de meridiano, onde aquela emoção está ali embutida. Tá? Então, é muito comum isso acontecer. Os efeitos somáticos constatados ao longo dos anos, que ambas promovem, sendo assim, a conexão energética da acupuntura auricular e a nervosa da auriculoterapia, permitem a transmissão do estímulo com rapidez e força, e a combinação de pontos feita de maneira perspicaz pelo acupunturista trará conexões entre o sistema energético e o sistema fisiológico. Então, mais uma vez, né, as benesses das duas terapias, quando unidas, nós teremos uma resposta muito grande e muito rápida. Só que para a gente poder unir essas duas terapias, nós precisamos de buscar um conhecimento
e de buscar um conhecimento bem amplo. Por quê? Porque às vezes a doença do nosso paciente, ela se manifesta e ele não faz ideia, né, do porquê dessa patologia ter se manifestado. Aquela velha história, eu dormi bem e acordei mal. Então, quando o paciente chega com algum relato pra gente de que ele dormiu sem nada e ele acordou com dor, é aí que o sistema emocional ele entra e ele, quando ele se manifesta, ele já vem arrebentando com tudo. Então, é aonde nós precisamos ter o entendimento, né, de como essas estruturas se organizam e se reorganizam no contexto de um todo do nosso paciente, né? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente quer trazer esse entendimento para que vocês olhem para o paciente de vocês através de uma anamnese respeitosa, tranquila, calma, onde vocês vão conseguir abranger aí vários parâmetros que nós vamos trazer isso para vocês, que vocês possam realmente entender os processos desse paciente, formatar um excelente protocolo de tratamento e poder ajudar ele a voltar, né, a ter uma qualidade de vida muito melhor e ter a cura, sim, porque vários pacientes se curam com a acupuntura auricular e a auriculoterapia, tá bom? Vários não, muitos, né? Principalmente os mais novos. Os idosos é um pouquinho mais difícil, mas as pessoas até ali, a faixa etária dos 40, 45 anos, nós conseguimos reverter processos muitas vezes em 100%, tá bom? Iremos trazê-las juntamente para que o raciocínio de vocês seja formatado a partir desta interação maravilhosa que acontece entre as duas técnicas. Então, energia consiste no principal elemento provocador de transformação presente na natureza cósmica ou consciencial. Os chineses consideram primordial o entendimento detalhado desse conceito, dado que a manifestação das energias configura-se como início e término de todos os processos da vida. Então, nós nascemos a partir de um encontro energético. Quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, né? Isso nós temos vídeos lindos e maravilhosos comprovando que quando o espermatozoide ele adentra o óvulo, a primeira coisa que existe é uma explosão de energia. Tanto que o útero materno, ele passa por um momento de um clarão muito, muito intenso. Então é onde nós falamos, né, que o primeiro boom de energia que existentes no nosso arcabouço, né, é justamente esse, o momento da fecundação do espermatozoide no óvulo, né? Os vídeos que existem sobre esse assunto são lindíssimos. E quando a nossa vida se finda, né? Então, aquela última inspiração e expiração, né? Antes de todo o sistema corpóreo parar, né? Ali foi o último momento de energia que nós tivemos, né? Porque vocês vão ver durante o curso que a nossa energia ela é formatada a partir da nossa energia, a nossa energia geral, ela é formatada a partir da nossa energia ancestral, a partir do ar que a gente respira e a partir dos alimentos que nós consumimos, né? Então essa interação da energia ancestral com a energia adquirida, ela vem da mistura do ar que respiramos com os alimentos que nós consumimos, é quando toda essa energia finda realmente, nós passamos ali por esse processo dessa última inspiração e expiração. E aí o nosso tempo aqui acaba, tá bom? Então, esses são início e término dos processos da vida que eu trouxe aqui no slide para vocês. A interação entre as energias yin e yang na natureza são as grandes promovedoras dessas interações capazes de motivar essas transformações. Então, vocês vão ver no curso o quanto de importância o yin e o yang tem, que tudo é formatado a partir destes dois tipos de energia, que tudo funciona a partir destes dois tipos de energia, ou que tudo deixa de funcionar
quando uma dessas energias encontra-se extremamente desequilibrada. Tá bom? E os mecanismos neurofisiológicos? Foi-se observado a partir de Nogier, né, do Dr. Paul Nogier, que eu falei agora há pouquinho para vocês, que cada ponta ou região da orelha possui uma correspondência reflexa, com uma parte do corpo, que tem uma ligação intrínseca e direta com o sistema nervoso central. Parte desta correspondência sólida é a certeza que as respostas fisiológicas somáticas através do pavilhão auricular são concretas, fortes e rápidas, e muitas das vezes. Então, nós temos essa correspondência reflexa, né, através dos folhetos embrionários, e essa correspondência reflexa, ela vai estimular o nosso sistema nervoso central o tempo todo. Fazendo o estímulo do sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso central estimulará as nossas glândulas corpóreas, ou seja, todo o nosso sistema fisiológico, né? Então, toda a nossa imunidade vai receber aí muitas benesses a partir das sementinhas, né? A partir do pavilhão auricular, dos pontos sendo estimulados no nosso pavilhão auricular, tá bom? Então, produção de neurotransmissores, de enzimas, de hormônios, de agentes endógenos, de agentes anti-inflamatórios, tudo isso é estimulado a produção com muito mais destreza, com muito mais eficácia, a partir do momento que nós estimulamos o pavilhão auricular. Ao desenvolvermos o raciocínio da integração das energias com o corpo físico e emocional, conseguimos formatar um protocolo de tratamento altamente eficaz. Unirmos o sistema físico, o sistema energético e o sistema emocional a partir de uma anamnese bem feita, com escutativa e perspicaz, será o grande diferencial para o sucesso ou o fracasso do seu protocolo de atendimento. Então, esse slide ele vem para a gente fechar aí todo esse raciocínio, né, que nós tentamos trazer para vocês nessa primeira aula, né? É só assim mesmo, pessoal, para dar uma esmiuçada no que a acupuntura auricular e a auriculoterapia juntas podem trazer para vocês de benefícios. É um primeiro entendimento, né, do quanto essas duas técnicas são maravilhosas. Então, mais uma vez, a auriculoterapia, que tem essa resposta fisiológica, né, muito grande, essa resposta física muito grande, e a acupuntura auricular que vem trabalhando as energias, trabalhando as emoções, trabalhando os nossos órgãos de uma maneira muito grande. Então, quando nós unimos essas duas técnicas, nós conseguimos dar aí um up no tratamento dos nossos pacientes. Bom, voltei aqui, estava acompanhando aqui o chat do pessoal comentando aqui, né? Então, falando do atendimento de idosos, do atendimento de crianças, a gente aborda tudo isso no nosso curso, né? O atendimento específico para criança, para gestante, o atendimento com as patologias que vão acometer mais os idosos, tudo isso está abarcado no nosso curso. Esse é um curso que ele vem, para muita gente ele é introdutório, né? Então, para quem está querendo mudar de profissão, que teve gente que comentou aqui, que está mudando de profissão, ou que já faz uma profissão e assistiu alguma coisa sobre isso, achou interessante, ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então, esse curso, ele vai começar lá do básico. Para quem não sabe nada, para quem nunca viu nada de acupuntura, nada de tratamento, porque esse tipo de curso, né, essa teoria que a gente traz para vocês, ela é muito porta de entrada para as outras, eu falo que é uma droga menor para as outras drogas, né, porque ela é uma porta de entrada para toda a medicina chinesa, para todas as práticas integrativas. Então, para quem já trabalha com reflexologia podal, vai conseguir incluir muito bem no tratamento. Para quem já trabalha com reiki, também vai incluir muito bem.
massagens, todo tipo de massagem geral, a acupuntura auricular casa muito bem. Quem trabalha com aromaterapia também vai ter um grande ganho quando alia as duas técnicas, com florais de Bach, com atividade física, com nutrição, com dor mesmo, né? Então a gente tem a acupuntura auricular sendo uma grande aliada. Eu brinco que ela casa com todo mundo, ela dança com todo mundo nesse espetáculo das práticas integrativas. Ela praticamente cabe em todos os tratamentos, assim como a aromaterapia, a gente consegue incluir a acupuntura auricular e a auriculoterapia, né, que a Tati já comentou um pouquinho dessas diferenças para vocês, entre uma e entre a outra. Então, ela vai casar bastante com todo esse novo conhecimento, essa nova necessidade da gente olhar a pessoa como um todo, e não só como eu olhava quando eu me formei, né, que a gente tratava um ligamento cruzado anterior, tratava uma tendinite de ombro, a gente não pensava muito na pessoa, a gente não tinha formação para isso, né? Então a gente ia direto na queixa do paciente, que eu preciso fortalecer a musculatura de perna, joelho, ali, região de quadríceps, para quê? Para proteger o ligamento cruzado que foi operado. Era isso. E a gente esquecia de olhar para toda aquela pessoa que é dona daquele joelho, para aquele corpo como um todo, para aquela pessoa que sofre com dor, para aquela pessoa que sofre com a imobilidade, com aquele luto dessa pessoa que não tem mais ali a perna saudável, né? Então, a gente pensando nisso, nesse paciente como um todo, a acupuntura auricular vai sim ser o carro-chefe para muitos tratamentos. E aí, como a Tati falou, a gente tem um tratamento que praticamente não tem contraindicação, porque a maioria das pessoas aceitam muito bem esse tratamento. Né? Com as sementes, preferencialmente, que a gente gosta bastante, mesmo quem tem medo de agulhas consegue tratar. O bebê acabou de nascer, ele já pode ser tratado. O idoso no hospital, o paciente dentro do hospital, ele pode ser tratado. Né? Então, não tem muita contraindicação. Eu brinco que a única contraindicação é a alergia à semente de mostarda. Mas, para isso, a gente tem outro recurso para utilizar no lugar da semente de mostarda. Né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, muito a agregar, tem muita gente precisando de tratamento, a gente tem índices altíssimos de afastamento, seja por lombalgia, que é um dos mais importantes que a gente tem hoje em dia, seja por depressão, e a gente tem muita gente resistente ao tratamento com medicamento. E a acupuntura ajuda a equilibrar esse corpo até para aquele medicamento poder fazer efeito, né? E aqui veio uma questão muito legal, o câncer é uma contraindicação de forma alguma. A Tati tem uma experiência muito grande com o tratamento de pacientes que estão em tratamento de câncer, porque a gente tem muito efeito colateral da medicação, dos tratamentos em si, que são importantíssimos para aquele paciente. Só que muitas vezes o efeito colateral atrapalha a qualidade de vida desse paciente. E a hora que a gente entra com a acupuntura auricular, com a auriculoterapia, a gente consegue ajudar a estabilizar esses efeitos colaterais para que esse paciente tenha sim uma quantidade de vida, mas principalmente uma qualidade de vida. Porque a quimioterapia é uma forma de matar células, né? Mata as células cancerígenas, mas também tem um impacto muito grande nas células saudáveis. Então, quando a gente entra com esse tratamento, mais esse tratamento, e aí ele entra como complementar, muitas vezes a gente consegue reduzir dose de medicamento, né? A gente não, né? O médico acaba precisando reduzir dose de medicamento, porque aquele paciente está com um efeito ali inadequado quando ele usa medicamento e auricular, o médico adequa novamente a dose, então o paciente vem com uma dose mínima de medicamento, mas muitas vezes ele vai entrar como complementar àquele tratamento.
e sem efeitos colaterais, isso que é o melhor de tudo, porque a gente não tem praticamente efeitos colaterais na auricular, né? A acupuntura auricular e a auriculoterapia, que nem eu vi aqui no chat agora, né? O pessoal falando que atende criança, que atende idoso também, que nem a Arlete que fez a pergunta com relação ao câncer, né? A única coisa, Arlete, que você precisa deixar claro para o seu paciente com câncer é que a acupuntura auricular e a auriculoterapia não diminuirão o tumor, mas todos os efeitos colaterais que esse tratamento de químio ou de rádio, seja qualquer tipo de tratamento para câncer, nós vamos reduzir muito os efeitos colaterais, muito. Então, esse paciente ele passa a ter uma qualidade de vida maior e emocionalmente o quanto essa técnica ajuda é assim, é belíssimo de ver, né? Porque muitas vezes o paciente em tratamento de câncer, ele entra em depressão, ele sofre de crises de ansiedade, ele passa a sofrer de pânico, né? E a acupuntura auricular e a auriculoterapia vem melhorando, né, todos esses sintomas muito negativos que os tratamentos de câncer traz e vem aliviando esse processo emocional. Então a gente percebe que o paciente ele tem mais força de vontade, ele tem mais força de viver, de vontade de viver, de continuar realizando as atividades, boa parte das atividades que ele realizava antes de descobrir o câncer. Então, tem pacientes que eu já tratei em processos de tratamento de câncer e que trabalhavam, né? Então, ele conseguia ter uma qualidade de vida para poder ir até a empresa dele e continuar gerenciando, né? Coisa que outros pacientes, na situação dele, ele me contava, ele falava, Tati, a hora que eu tô lá conversando com o pessoal que está fazendo químio ali perto de mim, eles não conseguem fazer mais nada. Eu tô indo para minha empresa, junto com a minha esposa, trabalhar, né? Então, assim, olha a distância, né? Que um paciente que estava aí recebendo uma prática integrativa, recebendo uma acupuntura auricular, uma auriculoterapia, olha o que ele conseguiu durante todo esse processo que o outro colega ali do lado não estava conseguindo, né? Então, assim, são benefícios imensos, imensos. E criança, a gente ajuda muito nessa primeira fase, nos primeiros dias. Eu já tive paciente que eu coloquei as sementinhas pela primeira vez com 4 dias de nascido, né? E que a gente consegue melhorar as cólicas, os refluxos, né? Até o bebê ele se adaptar ao ciclo circadiano dele. Então, assim, a acupuntura ela entra trabalhando tudo isso, todas essas funções para esse bebê também, e consequentemente ajuda a mãe maravilhosamente, né, gente? E além da mãe, né, no puerpério, a gente tem uma ajuda muito grande para gestantes, porque as gestantes não podem tomar qualquer medicação, é super restrito a quantidade de medicações que ela pode tomar, e a acupuntura auricular pode ajudar demais em vários aspectos que acometem a gestante durante esse período. Então, a gente tem um ganho muito grande, de repente, ali, de atender essa gestante durante toda a gestação. Nasceu o bebê, o brinco que saiu da barriga já pode usar auricular, né? Nasceu o bebê, está com dificuldade no aleitamento, também podemos utilizar a acupuntura auricular, ajudar o bebê nas cólicas, ajudar a acalmar essa mulher que muitas vezes ela é mãe de primeira viagem, não sabe muito o que fazer, fica ansiosa, o bebê não dorme, ela fica nervosa, porque ela também não dorme. Então, a gente tem ali um ganho familiar bastante importante, né? Eu muitas vezes trato a mulher desde quando ela está tentando engravidar, pela gestação toda, a Tati também, né? Desde que está tentando engravidar, a gestação toda, no nascimento, ali no puerpério imediato, o bebê, e a gente continua tratando ali até a próxima gravidez, né, Tati? A gente tem, Sim, às vezes, pacientes a longo prazo, e é muito sim. interessante o resultado que a gente consegue com essa técnica. E a gente vai precisar finalizar a nossa aula de hoje, né? Mas a gente já vai deixando um gostinho das próximas, que vão estar muito legais também. Na próxima aula a gente vai falar sobre as dores em específico, o que a acupuntura auricular e a auriculoterapia podem fazer para as dores,
corporais, né, as dores físicas, e na quinta, o nosso encontro é para falar das dores emocionais, da parte emocional. Então, fica com a gente, que vai ter muita coisa legal ainda, né, Tati? A gente espera vocês amanhã e na quinta-feira também, já marca na agenda para vocês não perderem essas 3 aulas que a gente fez com muito cuidado, com muito carinho, para que todo mundo construa conhecimento, que inclua na sua prática de trabalho, para que conheça um pouco mais sobre a técnica, né? Queria agradecer. A Tati, acho que ela tá pausada aqui para mim. Então, queria agradecer a todos pela presença. Muito obrigada. Foi muito importante ter vocês aqui com a gente. E, se vocês tiverem com dúvida, amanhã vocês podem trazer para a nossa aula para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Muito obrigada e até mais.